Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula. A videoaula de hoje vai falar a respeito de ondulatória, né? É o nome da ciência, né? Área da física que estuda as ondas e os sons, né? A propagação dos sons. Então vamos dar início a essa videoaula. A gente vai ver conceitos e definições, tá? E depois, ao término dessa videoaula e leitura do capítulo, né, do livro de vocês, do material de vocês, resolver os exercícios para perceber aonde possa estar possíveis dificuldades no entendimento da matéria. Tá legal? Vamos lá. Bom, é sempre bom a gente começar com um conceito, né? Isso é muito bacana, nos dá uma ideia do que a gente está estudando. Então, conceito de ondas. Onda é a propagação de uma perturbação, energia, né, fornecida por uma fonte de determinado meio. A onda não transporta matéria, transporta apenas energia. Então, quer dizer, quando a gente diz que a onda não transporta a matéria, isso quer dizer que ela não move as matérias, tá? Ela move apenas a energia. Quando a gente está num ambiente e ouve um som, significa que as moléculas, né, daquele ambiente, do ar, elas não se moveram até os nossos tímpanos. Na verdade, uma molécula agitou a próxima molécula, que agitou a molécula seguinte até chegar, tá, ao tímpano e assim fazendo com que essa membrana, né, se agitasse e promovesse o som percebido pelas estruturas do ouvido. Tá legal? E aí eu coloquei uma imagem que deixa isso bem ciente, né, algo que a gente consegue visualizar. Aqui está o rapaz, né, fazendo uma perturbação num espelho d'água, tá? E esse espelho d'água ele se move de forma circular. A gente vai ver a classificação e definição desse tipo de onda, tá? E com, né, essa vibração, né, com essa perturbação, essa folha também se move, tá? Mas aí é a energia provocada pelo toque da haste na água que provoca o movimento, tá? Não é a onda em si, é a energia provocada pelo movimento. Classificação da onda quanto à natureza. Bom, as ondas elas podem ser mecânicas, tá? E aí elas costumam ter essa projeção de desenho. E as ondas mecânicas, tá? Isso é muito importante. Elas só acontecem em meio material. Então, o que é meio material? Aquilo que a gente consegue comprovar a sua existência ali, né? A gente consegue perceber a sua existência de alguma forma. Então, as ondas mecânicas só são percebidas ou executadas em meio material. E a gente tem as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas elas podem ocorrer tanto em meio material como no vácuo, né, no meio não material, que é o caso, por exemplo, das luzes solares, né, que vêm dos raios do Sol. Eles propagam, né, pelo vácuo, que é o nosso universo. O nosso universo é o vácuo, é a ausência total de matéria. Tá? E aí chega ao nosso planeta, encontrando ali as camadas da atmosfera, encontrando matéria e ainda assim continuam se propagando. Tá? Então as eletromagnéticas são diferentes nessa questão com relação às mecânicas. Classificação da onda quanto à forma. Aí a gente vê, né, a longitudinal, ela se aparenta, tá, com a onda mecânica, não é igual, se aparenta. Tá legal? E ela sempre vai ter uma direção de propagação horizontal. Aí o eixo, né, de vibração pode ser para ambos os lados, tá legal? Sempre no sentido horizontal. Quando a gente fala longitudinal, estamos dizendo, afirmando que é no sentido horizontal. E no meio transversal, tá? Como a gente já está vendo aqui a imagem, ela vai a propagação de cima para baixo, tá? E um sentido, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, diferente, tá, da longitudinal, que pode ser para ambos os lados. Tá legal? Aqui a gente vem na classificação da onda quanto à direção e propagação. Tá? Então, mencionando esses dois últimos, né? Primeiro a gente falou direção e propagação. Agora, quanto aos dois, ela pode ser unidimensional, em apenas uma dimensão, né? Então, aqui tem um desenho gráfico, tá? Ela está indo aqui, né, no sentido de cima para baixo. A gente consegue perceber isso. Não sabemos se está indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas sim de cima para baixo. Tá? Aqui a gente vê bidimensional, tá? De cima para baixo, de um lado para o outro, tá legal? De bidimensional. E aqui, mesmo que a gente não consiga, né, desenhar esse formato tridimensional, mas o som, tá? O som é uma forma tridimensional.
que ele vai de cima para baixo, de um lado para o outro, e também em sua profundidade, tá? Daí 3 dimensões. Tá legal? Elementos de uma onda, né? O que constitui uma onda? O que eu posso visualizar numa onda? Bom, uma onda ela é constituída desses parâmetros aqui, né? Nós temos aqui o comprimento de uma onda, tá? E como é que eu vou medir o comprimento de uma onda? O comprimento de uma onda será sempre a distância entre duas cristas, que é a parte mais alta de uma onda, ou dois vales. Aqui no caso, na imagem, a gente só tem uma, tá? Uma só. Vou trazer aqui para vocês, para a gente poder ver, tá? Então, comprimento de uma onda, tá? É o ponto entre duas cristas, ou dois vales, se essa onda desse continuidade aqui, tá? E esse A se refere à altura, ou desculpa, à amplitude, tá? Que basicamente é quase a mesma coisa, tá? É a amplitude, tá? E essa amplitude pode ser medida do mediano da linha central, tá? Até o vale, ou do mediano até a crista, tudo bem? E a gente vê a velocidade de propagação da onda, tá? E a gente vai ver como calcular essa velocidade daqui a pouquinho, nos próximos slides aqui. Período e frequência, né? Então, o que a gente tem como definição de período? É o tempo necessário para um fenômeno cíclico se repetir, ou seja, quando a gente completa 2 meias voltas. Então, a gente tem lá, né? Vou voltar aqui o slide rapidinho para vocês terem. Então, aqui, ó, aqui eu começo, subir, desci, aqui é meio período, desci, subi, completei um período. Se eu pegar essa parte aqui de baixo e arrastá-la para cá, eu vou fazer um círculo fechado de 360, tá? E isso aqui faz o que a gente chama de período, tá? Então, é o tempo necessário para o fenômeno cíclico, quando eu subo, desço, passo pelo meridiano e volto. Tá legal? Quando eu fecho, na verdade, a imagem, um ciclo de 360. Exemplo, a roda de um carro demora 2 segundos para completar uma volta. É o que nós estamos falando, tá? Demora 2 segundos para completar uma volta. É o período. E a gente tem a frequência. É o número de fenômenos cíclicos que se repete por um determinado, né, unidade de tempo. 1 minuto, 10 vezes, 10 voltas. Então, aqui está, a roda do carro dá 10 voltas por segundo. Então, em 1 segundo, se nós analisarmos essa onda, né, ela se repete, né, fazendo cada uma delas um ciclo 10 vezes. Tá legal? E aí, a gente não pode deixar de trazer, né, a relação entre período e frequência. Então, aqui tem, né, o T relacionado a período, tá? Só assimilar a tempo, tá? O T relacionado a período é igual a 1 sobre F. E, como não pode ser o contrário, F, né, de frequência é igual a 1 sobre T. Bem básico. E não menos importante, a unidade de medida no Sistema Internacional de frequência, aqui, ó, de frequência, é o Hertz, tá? O nome do cara que trabalhou, né, essa pesquisa a respeito dessa área da física. Velocidade de propagação de uma onda. Podemos definir a velocidade de propagação de uma onda como? Aí a gente vem mais uma formulazinha. Velocidade é igual ao comprimento vezes frequência. Ou, basicamente, né, a mesma coisa, muda pouca coisa aqui, tá? Velocidade é igual ao comprimento dividido pelo tempo, tá? Comprimento, tempo. Aí a gente vem aqui, ó. Esse aqui é a representação gráfica de como funciona. A mão agitando a corda e aí, né, simulando essa velocidade aqui. Tá legal? Bom, basicamente é isso. É claro que essa videoaula é algo introdutório para explicar a vocês a matéria. A matéria é simples, tá? A gente viu todo o seu conteúdo. É claro que a sua complexidade a gente vai trabalhar fazendo os exercícios, mas não deixem de ler o capítulo, tá? Anotar as dúvidas em um pedaço de papel para que na próxima aula, próximo encontro, a gente possa sanar essas dúvidas. Não deixem de resolver os exercícios. Eles vão te dar um norte, tá? Do que você conseguiu aprender e o que você não conseguiu aprender. Tá ok? Forte abraço. Tchau, tchau.